lembro de estar na graduação, chegar na biblioteca e pegar aquele livro do Furazan, aquele, como que chama? Deixa eu ver aqui como é que chama. Comunicação de Dados e Redes de Computadores, que é um livro que tem mais de 1000 páginas, aquele da capa azul, sabe? Você já viu lá? Então, e eu lembro de pegar esse livro e pensar assim, nossa, mas precisa disso tudo para explicar a rede de computador? Não, pera, tem que ter um livro mais fácil, não é possível. Aí eu ia, achei o do Tenenbaum, né? Olhando a listinha dos livros que o professor passa lá, ó, essa aqui é a referência bibliográfica da ementa, né? Você fala, não, deixa eu olhar aqui o livro do Tenenbaum. Outro livro gigantesco, né? Outro livro grande, letrinha miudinha. Ah, não, deixa eu ler o livro aqui do Kurosa, então, né? Vamos ver aqui. Outro livro gigante. E eu olhava para aquilo e falava, eu não vou conseguir entender isso aqui nunca. E tentava ler e falava, mas que trem difícil, o que eu vou fazer aqui? Aí o que eu fazia? Eu ia nos livros fininhos que tinha lá na biblioteca. Eu não sei como é que é você e aluno de hoje em dia, mas quando eu fiz a minha graduação, lá em 2012, comecei em 2012. 2012, 2014 estava na graduação. Nessa época, assim, a gente usava a internet, claro, né? Não é idade das pedras também, não sou tão velha assim. Mas assim, a gente tinha uma frequência muito maior de ir na biblioteca. O que eu observo, assim, dos meus alunos hoje da graduação, que eu tinha entre os meus alunos nos semestres anteriores, é que me parecia que eles não tinham muito hábito de ir na biblioteca. Comenta aqui embaixo se por acaso eu estiver errado, mas essa é uma visão que eu tinha ali dos alunos que eu estava em contato. Por quê? Porque hoje em dia você pesquisa tudo muito mais fácil na internet. Às vezes você consegue PDF, apostila, tem um monte de vídeo aqui na internet, para que você vai lá na biblioteca? Mas assim, tem suas vantagens, tá, gente? Estudar por esses livros clássicos e ir na biblioteca. E se você for numa biblioteca de fato, você vai perceber que tem os livros clássicos de rede de computadores e tem alguns outros livros lá, assim, fininhos, grossura de um dedo, assim. Você fala, tem 100, 200 páginas no máximo isso aqui. E eu lembro de olhar esses livros lá na biblioteca e pensar assim, poxa, mas se tem um aqui fininho que tá resumido, tá numa linguagem muito mais fácil, para que eu vou estudar nesse outro livro gigante que tem aqui? Não, vou ficar aqui no fininho mesmo, é isso aqui. É isso que eu vou estudar. E pegava emprestado o livro. Só que o que aconteceu? O que acontecia com frequência? Eu pegava esse livro, fininho, e lia lá a definição e falava assim, tá, mas não sei se eu acredito no você não me convenceu isso aqui do jeito que você explicou não. Deixa eu ir lá naquele livro grandão e olhar só esse pedaço, só essa definição. Deixa eu ver lá no outro livro como que ele explica o que é uma VPN. Só esse conceito, não vou olhar mais que isso, não vou olhar o capítulo inteiro, é só esse conceito. Ia lá no outro livro, olhava lá o que o Furazan falava. Falava, tá de acordo com aquele primeiro lá, assim, tá um pouquinho mais complicado esse aqui, do jeito que ele escreveu, mas é a mesma coisa. O que será que o Tenenbaum fala? E eu ia lá no livro do Tenenbaum. E quando eu me vi, quando eu dei por mim, eu tava olhando, eu tava estudando em todos os livros ao mesmo tempo. E eu tenho uma teoria do porquê que o pessoal chega aqui no canal, professora Natane, e gosta bastante das explicações de rede de computadores. Porque tudo aquilo que eu ensino para vocês, tudo aquilo que eu gravo vídeo aqui a respeito, eu li a respeito daquilo na visão de pelo menos uns 4, 5 autores diferentes. E a partir do momento que eu vejo aquele mesmo assunto explicado de diferentes ângulos, eu consigo pegar o melhor de cada ângulo e montar a minha visão em cima daquilo. Então, aquela minha sensação de ter medo de um livro só porque ele era grandão, fez com que primeiro eu me retraísse e falasse, quero ler isso aqui não. Mas na hora que eu li o livro fininho, eu falei, tá, mas só isso que você vai me falar? Você não vai me falar mais nada do que isso? E aí, depois de ler o livro fininho, com uma explicação mais simples, num linguajar bem mais acessível, eu ia para os livros que explicavam aquilo de uma maneira mais robusta. E é isso que eu quero te aconselhar a fazer. Se você tem dificuldade em alguma matéria, alguma disciplina, se você tem esse medo desses livros grandes, como eu tinha, esses livros mais densos, começa pelo livro fininho, vem aqui no YouTube, assiste um dos meus vídeos, que todos eles aqui eu tento explicar sempre assim, partindo do pressuposto que você não sabe nada sobre aquele assunto, e eu vou construindo ali uma linha de raciocínio junto com você. Depois que você assistir o vídeo aqui do canal, ou qualquer outro canal, ou um livro fininho, vai ler o livro clássico. Vai ler aquele livro denso, só aquele conteúdo, só aquela definição, não precisa ler o capítulo inteiro não. Porque aí você já vai chegar naquele conteúdo mais denso com um olhar um pouquinho mais assim, eu já sei o básico disso aqui, eu já entendi isso daqui. E aí você vai construindo o seu conhecimento. Testa essa abordagem, depois você volta aqui nesse vídeo e me conta aqui nos comentários que eu quero saber, tá? E de tudo isso, eu queria te contar qual é o meu livro preferido de todos esses. Quando eu tava na graduação, o meu livro preferido era esse aqui. Esse aqui é o livro do Lindenberg Barros de Souza, TCP/IP e Conectividade em Redes. Eu lembro que eu achei esse livro aqui quando a gente estava estudando sobre endereçamento IP. Porque na hora que a gente olhava a explicação ali do professor, ficava, é difícil, não tô entendendo. Tentava olhar os slides, juntava a turma ali para tentar entender. Falei, não, vou olhar ali no livro
do Tenenbaum, vou olhar ali no livro do Furozan. E aí eu achava mais difícil ainda aquela explicação. E aí eu lembro de achar esse livro na biblioteca e falar assim, isso aqui é ouro, olha a capa amarela aqui, ó. Não sei se tem uma edição nova, mas na época era ótimo, porque a edição, se eu não me engano, é de 2009, estava em 2012, super atual na época, né? E eu lembro de ver a explicação que ele deu ali sobre o endereçamento IP e falar assim, eu amo esse livro, é tudo que eu preciso. E aí depois que eu aprendi o básico de endereçamento IP com esse livro do Lindenberg, aí eu fui para os outros. Hoje em dia, quando eu estou estudando aqui, principalmente para trazer algum assunto aqui para o canal ou para as minhas aulas na universidade, eu uso o mesmo padrão de estudar um assunto ali por pelo menos 2 a 3 livros, no mínimo 2, tá? Mínimo 2. E geralmente quando eu estou ali no mínimo 2, qual que eu prefiro? Eu prefiro do livro do Tenenbaum e o livro do Kurosi. Por quê? O livro do Tenenbaum, ele faz uma abordagem bottom-up, ou seja, ele começa de baixo para cima. Ele começa a falar da camada física, enlace, rede, transporte, aplicação. Já o livro do Kurosi e do Ross, o que ele fala? Ele faz uma abordagem top-down, ou seja, ele começa da aplicação, transporte, rede, enlace e física. E por que eu gosto de ver esses dois livros? Porque eles trazem essa visão diferenciada. Um começa de baixo para cima e o outro começa de cima para baixo. Eu prefiro uma visão de baixo para cima, tanto é isso que eu tenho feito aqui no canal, né? Preciso terminar essa playlist de redes aí, e eu comecei ali falando de camada física, camada de enlace, para ir subindo esses níveis, porque eu acho que é mais intuitivo, mais fácil de você assimilar. Mas ao mesmo tempo, eu gosto de ver a explicação que o Kurosi e o Ross dão, considerando isso vindo de cima para baixo, top-down, porque eu consigo ver aquilo com outros olhos. E tá aí, revelei o meu segredo aí pra vocês de como que eu estudo, como que eu faço pra preparar minhas aulas, como que eu faço aprender as coisas pra mim mesma. Eu olho diferentes fontes, diferentes autores e crio a minha própria visão em cima daquilo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Comenta aqui embaixo o que você achou e eu te vejo no próximo. Bons estudos!